Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando mais um encontro aqui do nosso Grão AB. Hoje, Direito Civil. Nosso encontro, eu estou aqui com o chat de vocês aberto. O ano começa agora, depois do carnaval, né? O brasileiro precisa ser estudado, porque a gente vive o quê? O início do ano depois do carnaval. O carnaval é o nosso Réveillon. Mas para os nossos estudos é só um motivo para a gente se encontrar, porque na verdade a gente não parou em momento nenhum desde o edital, desde antes do edital até do nosso 40º exame de ordem. E hoje estaremos aqui em alguns minutos para conversar sobre direito civil e algumas questões relacionadas aos temas cobrados na sua prova. E eu estava pensando hoje de manhã, nosso evento estava marcado para as 10, eu precisei colocar para as 11, porque eu estava toda enrolada com algumas questões pessoais. Quero agradecer as orações que eu recebi essa semana, foram muito importantes e hoje eu estou muito feliz porque tudo deu muito certo, tá bom? E um beijo para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Conhecendo Teresina, Rayana, Gislaine, Jefferson, Hernandes, Débora, Rafa e a galera que está ao vivo e ainda não se manifestou no chat. Eu quero, Ionara, um beijo, beijo, obrigada. Eu quero conversar com vocês, já estou aqui muito preparada com a minha água no meu copinho de requeijão, porque copos de requeijão é o quê? É vida, gente. Os melhores copos para a gente tomar água, para a gente tomar café. Olha que maravilha. Quero trabalhar com vocês alguns assuntos importantes. Na verdade, eu estava pensando hoje de manhã sobre os temas que eu iria abordar com vocês nesse encontro e eu resolvi abordar algumas coisinhas relacionadas a contratos. O que vocês acham? Jéssica, Vanessa, vai chegando, vai chamando todo mundo aí para o nosso encontro. O que vocês acham da gente fazer uma abordagem aqui sobre a parte de contratos? Vamos embora? Então, eu quero começar com uma pergunta. O pai pode vender um bem para o filho? O que você me diz? Fala para mim aí no chat. Um pai pode vender o bem para o filho? Pode. O pai pode doar um bem para o filho? Pode também. O pai pode trocar um bem com um bem do filho? Pode também. Só que a gente tem algumas regras e alguns artigos interessantes. Como a FGV gosta de cobrar questões contextualizadas, isso pode aparecer no formato de algum probleminha para que você resolva. Vamos fazer um esquema do coração aqui? Então, eu tô com o pescoço duro, que eu tô com torcicolo, tá, gente? Então, eu tô me mexendo assim, ó. Então, vamos aqui no nosso material. Curte só o que temos aqui. Vamos embora? Olha lá. Bom, o que a gente tem aqui na parte de contratos? Imagina você, então, vamos botar aqui, ó, um resuminho. O pai em relação ao filho. E aí, estamos discutindo o carro, tá? A minha pergunta, as 3 perguntas que eu fiz para vocês. Vamos lá. Porque vocês sabem que eu tenho o quê? Toque, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o pai pode vender o carro para o filho? O que você me diz? O pai pode fazer uma doação do carro para o filho? O pai pode fazer uma permuta, uma troca
Permuta é o mesmo que troca. Do carro dele com o carro do filho? São 3 situações que sim, podem acontecer, mas que ocasionam situações, consequências diversas, consequências diferentes, tá? Então, a gente tem 3 situações diferentes e artigos diferentes. O pai pode vender o bem para o filho tranquilamente. A gente vai ter a incidência do artigo 496. O que diz o artigo 496? Prof, me conte. Vou abrir aqui para você. Calma. Nossa lei. Nosso Código Civil. Artigo 496. Olha o que a gente tem no 496. Se liga no esquema. Olha lá. 496. É anulável a venda de ascendente para descendente, ou seja, de pai para filho, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, a venda não é válida. Somente será válida se tiver ali o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do pai. Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for o de separação obrigatória. Então, veja o que nós temos aqui. Vou voltar lá no nosso material. Veja, o pai pode vender o bem com o filho? Pode. Só que essa venda, ela vai ser válida somente se houver o consentimento, ou seja, a anuência de quem? Dos demais descendentes e do cônjuge daquele pai ou companheiro. Se não houver a anuência, o que diz o 496? Se não houver a anuência, o ato é anulável. O ato é anulável. Mas, Roberta, quando a gente fala de anulabilidade, a gente sabe que existe um prazo para anular, não sabe? Nós sabemos, tem um prazo. Nesse caso, como o artigo 496 não fala de prazo para anulação, a gente vai aplicar o quê? O prazo de 2 anos. Toda vez que a lei trouxer um caso de anulabilidade e não prescrever prazo para anular, você vai aplicar o artigo 179. Você vai estabelecer o prazo de 2 anos. Tudo bem? Então, vamos lá no material. Olha lá. Então, é anulável no prazo de 2 anos. Deixa eu botar com letra de forma, porque eu estou escrevendo com letra de forma essa parte. Tudo bem? Então, somente será a venda válida se rolar o quê? A anuência dos demais descendentes e do cônjuge daquele ascendente. Se não tiver a anuência, se não rolar a anuência, o ato é anulável, podendo ser ajuizada a ação anulatória no prazo decadencial de 2 anos. Tem prazo para agir. Agora, prof, o pai pode doar o bem para o filho? Tranquilamente. Artigo 544 do Código Civil. Vamos no 544 para a gente ver o que consta lá. Será que precisa de anuência?
Olha lá. A doação de ascendente a descendente do pai para o filho ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Quer dizer, então, que eu posso doar normal. Olha lá, a doação aqui nesse caso será válida, normal, mesmo sem anuência. Ué, Roberto, que coisa estranha. Para vender, eu preciso de anuência. Para doar, eu não preciso. Sabe por que para doar você não precisa de anuência? Porque automaticamente, este ato de doação será caracterizado como um adiantamento de legítima. Um adiantamento de legítima. Ou seja, será caracterizado como um adiantamento de herança, devendo este herdeiro, este filho, que recebeu aquele bem, tá? Que recebeu aquele bem lá no momento da herança, ou lá no momento da doação, ele deve dizer lá atrás, tô falando nada com nada, porque eu tô respondendo outra coisa aqui. O pai pode doar o bem para o filho sem anuência de ninguém, mas automaticamente esta doação será caracterizada por se tratar de quê? De um adiantamento de herança. O que isso significa? Lá na frente, quando da eventual abertura de processo de inventário daquele pai que faleceu, aquele filho que recebeu o bem em vida vai ter que dizer assim: juiz, seguinte é esse. Eu já recebi do meu pai um carro em vida, de doação. Então, a gente precisa fazer um abatimento aqui dos valores. Quando a gente fala do dever de colação, é exatamente este dever de... Peraí, gente, deixa eu mexer aqui. Oh, meu Senhor e meu Cristo, Deus, Pai Todo-Poderoso. Peraí, deixa eu mexer aqui, gente. O que acontece? Porque eu tenho que botar um negócio aqui no slide, gente. O que acontece? Lá no futuro inventário do pai, quando do falecimento do pai, esse filho vai dizer: juiz, eu já recebi um bem aqui em doação. Lá, quando meu pai estava vivo, eu recebi um bem, um carro, em doação. Então, para evitar injustiça, eu tenho que receber uma cota que seja uma cota equilibrada, considerando esse valor. O nome disso é colação. O herdeiro, ele vai colacionar no processo de inventário que ele já recebeu aquele bem. Quando o herdeiro não colaciona, ele responde por pena de sonegado. Vou abrir aqui para você, na nossa lei, o artigo 2002, que diz o seguinte, olha lá. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados,
não é uma opção. São obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Roberta, o que é a pena de sonegado? Pena de sonegação é você responder pelo valor do bem perante os demais. E ainda perde o direito àquela cota. Então, a pena de sonegado, ela vai acontecer quando você não colaciona o valor que tem que colacionar e você perde o direito àquele valor, devendo restituir a cota dos seus demais herdeiros ali ao seu lado, tá? Só que isso é uma regra válida para os descendentes. Então, o pai que faz a doação do filho, para o filho, quando o pai morre e ocorre a abertura de inventário, o filho tem que dizer no processo de inventário. Ele não é a ele dada uma faculdade de dizer. É obrigatório que ele diga. Olha aqui, ó. Para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte disponível, na parte indisponível, perdão, sem aumentar a parte disponível, ok? Então, a gente tem aqui exatamente a regra do dever de colação do 2002 do Código Civil. Aí, presta atenção numa coisa. Quando a gente fala aqui do dever de colação, é um dever, uma obrigação, que vai acontecer no caso de doação. Perceba que na venda não tem história de colação, porque não houve uma antecipação. Não houve uma antecipação de legítima, tá? Não houve uma antecipação de legítima. Tudo bem? Agora, pode o pai trocar um carro que ele tem com o filho? Pode também, e aí nós vamos ter a incidência do artigo 533, tá? O que diz o 533? Diz o seguinte: no que concerne a troca ou permuta, ela é válida se os valores dos bens trocados forem iguais. Então, se eu troco o carro que vale 50 mil com o carro do meu pai que vale 50 mil, tá tudo de boa. Se os valores forem diferentes, eu aplico a mesma regra, presta atenção agora, eu aplico a mesma regra de compra e venda. Vou pegar aqui uma caneta mais escura para destacar melhor. Eu aplico a mesma regra de compra e venda. A mesma regra, tá? Então, se o valor for diferente, você vai aplicar a regra da anuência. Eu preciso da anuência dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, sob pena de quê? De anulabilidade no prazo de 2 anos. Então, olha só que esquema, categoria que você tem aqui. Você tem 3 situações com 3 artigos diferentes e 3 consequências diferentes que podem cair na sua prova. E aí, para isso, eu quero que você dê o print categoria aí agora na sua tela. Não vai errar nenhum tema desse. Tema tranquilo, né? Pois muito bem. Quero conversar com você agora sobre um contrato específico, que é o contrato de compra e venda. Prof, como que funciona o contrato de compra e venda? O que nós temos nesse contrato de compra e venda? Compra e venda é uma modalidade contratual que você tem
de um lado o vendedor, de outro lado o comprador, a transmissão da propriedade do bem em troca de dinheiro. Isso é o contrato de compra e venda. Doação, você entrega o bem em troca de nada. Permuta, você troca um bem por outro bem. Então, eu quero conversar com você sobre uma cláusula especial no contrato de compra e venda. Eu vou subir aqui o nosso Código Civil. E vou abrir aqui o contrato de compra e venda. Olha só. Cadê? Aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio, a propriedade de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, tá? Então, a compra e venda é a troca de uma coisa por dinheiro. Quando você faz isso, você tem a fixação de um preço, óbvio. E nós sabemos que no contrato de compra e venda, você pode ter uma série de cláusulas. Você pode dispor uma série de cláusulas diferentes, né? Uma série de cláusulas diferentes. Você pode estipular uma venda com reserva de domínio, por exemplo. Você vai fazer um pagamento parcelado do bem? Eu me reservo o direito de transferir o bem só quando você quitar a dívida. Por exemplo, eu vou te vender meu carro e você sabe que no carro eu transfiro a propriedade do carro para você, né? Transfiro para você. Só que, como você vai me pagar parcelado, eu posso falar para você assim, olha, eu vou deixar para transferir o carro só quando você quitar a última parcela, beleza? Beleza, você fica aí na posse do carro, mas eu vou transferir para você quando você pagar a última parcela. Pronto, eu fiz uma venda com reserva de domínio. Eu não estou entregando imediatamente agora o domínio para você. Sacou a ideia? Então tá. Eu quero te mostrar algumas cláusulas especiais. Cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Já tem um tempo que essas cláusulas não são cobradas no exame de ordem, mas, de fato, já caíram. A primeira cláusula especial, e quando eu falo de cláusulas especiais, são cláusulas que não são obrigatórias, tá? Não são obrigatórias. São cláusulas que eu vou colocar no contrato se eu quiser. Eu não sou obrigada. Imagina a primeira cláusula aqui, ó. Cláusula de retrovenda. Você já ouviu falar nessa cláusula de retrovenda? Você já ouviu falar nessa cláusula de retrovenda? Essa cláusula já caiu em prova, tá? E é uma cláusula muito tranquila. Imagina que eu vendo para você o meu apartamento. Presta atenção aqui no 505. Eu vendo para você o meu apartamento. E aí, quando a gente faz normal, quando a gente faz uma compra e venda de um apartamento, o que você vai fazer? Você vai me pagar e eu vou transferir o apartamento para você, correto? Beleza. A partir do momento que eu transmito o apartamento para você, né? Entrego a propriedade do apartamento para você, o que a gente vai ter ali? O encerramento do contrato de compra e venda, a propriedade do apartamento é sua e você faz o que você quiser. Mas imagine você que a gente coloque uma cláusula de retrovenda nesse contrato. O vendedor do imóvel, no caso eu, Roberta, que vendi para você, pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Sabe o que é isso? Se eu coloco uma cláusula de retrovenda, eu que vendi tenho um prazo de até 3 anos para recomprar o bem de você. É uma merda essa cláusula. Porque o comprador fica na mão do vendedor. Se o vendedor
porventura, falar assim, ah, não, quero meu apartamento de volta, ele vai recomprar de você. Ele vai te entregar o dinheiro e você não tem o que falar. Se tiver dentro do prazo estipulado, você não tem o que falar. Então, vamos fazer um esquema sobre essa cláusula? Curte só o esquema que a gente vai colocar aqui, ó. Vamos lá. Essa cláusula de retrovenda. A cláusula de retrovenda, ela prevista, então, no artigo 505, estabelece o seguinte. Olha como é simples isso. O vendedor do bem, mas é só em relação ao bem imóvel, não existe retrovenda em bem móvel, pode recomprar ou retomar ou recobrar o bem no prazo máximo de 3 anos. Então, eu posso fazer uma cláusula que eu coloco assim. Eu não preciso colocar exatamente os 3 anos, eu posso colocar 1 ano. Eu vendo o apartamento para você e eu coloco a cláusula de retrovenda que pode ser exercida no prazo máximo de 1 ano de decadência. Pronto. Eu posso colocar de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. O máximo são 3 anos. Veja que é uma cláusula que não é perpétua. Tá? É uma cláusula que não é perpétua. Olha lá, a Jalva colocou, realmente é uma merda. Trabalho no cartório de notas em Recife, mas nunca lavrei uma escritura dessa. Justamente porque o vendedor, ele vai ficar com o comprador na mão. Se do Neida ele vira e fala, ah, eu quero recomprar meu bem, ele vai recomprar. Então, como que isso já foi cobrado no exame de ordem? Assim, como é que fala? Essa cláusula é válida? É válida. É válida. Essa cláusula pode ser colocada no contrato de compra e venda? Pode. Essa cláusula é obrigatória? Não. É uma cláusula de opção. Aí, a Ragi perguntou, qual é o valor? Já é determinado na cláusula? O próprio 505 fala qual é o valor que vai ser colocado de recompra. Olha aqui, ó. O vendedor de coisa imóvel, memoriza isso, retrovenda imóvel, pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 6 meses. O máximo que você pode colocar de prazo são 3 anos. Restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador. Então, ele vai devolver o preço recebido e reembolsar as despesas do comprador, inclusive as despesas que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para realização de benfeitorias necessárias. Então, olha que sensacional, tá? Em relação a benfeitorias necessárias. Então, esse vendedor, ele vai recomprar o bem, restituindo o valor pago, mais as despesas, incluindo benfeitorias necessárias que forem feitas. O que são benfeitorias necessárias? Você lembra? Benfeitoria necessária é aquela benfeitoria que você faz para conservar o bem. Uma obra no telhado, porque o telhado está dando vazamento. É uma obra que você faz para quê? Para conservar
o bem, ok? Então, vamos lá. Então, essa é a cláusula de retrovenda. Se o comprador falar assim, não vou devolver, não vou devolver. Se o comprador chegar e falar, seguinte é esse. Se o comprador se negar a entregar o bem, eu já te falei, ele não tem essa opção. Se o comprador se recusar a receber o valor e entregar o bem, sabe o que o comprador vai fazer? Vai depositar o valor judicialmente. Vai depositar o valor judicialmente. O vendedor pode entrar com uma ação judicial para depositar judicialmente, vou botar aqui, ó, depositar a professora não sabe mais nem escrever, né, gente? Depositar o valor de forma judicial. Professora, e se o vendedor falecer? E se o vendedor falecer, professora? Como é que fica essa história? Os herdeiros do vendedor podem exercer esse direito? Podem. Os herdeiros do vendedor podem recomprar o bem. Não tem problema nenhum. Roberta, e se o comprador, olha isso, e se o comprador vender para um terceiro? E se o comprador vender para um terceiro? Não tem problema nenhum. O vendedor pode agir contra o terceiro. Então, perceba que interessante essa cláusula. É uma cláusula horrível para quem compra, né? É uma cláusula horrorosa para quem está comprando. Porque imagina lá a questão. Eu vendi o apartamento para você. Você foi lá, pagou pelo apartamento. Eu coloquei uma cláusula dizendo que eu tenho o direito de recomprar o imóvel. Recomprar. No prazo máximo de 3 anos. Suponha que eu coloque lá um máximo de 3 anos. Aí, olha a merda. Aí, você tá lá morando no apartamento. Eu chego para você e falo, eu quero de volta, tomo o dinheiro. Se você nega, eu entro com uma ação judicial, deposito o dinheiro em juízo e você não tem o que fazer. É uma cláusula que você, comprador, não tem como contestar. Se você anuiu, não tem como contestar. Se você vendeu para o Antônio da carrocinha, eu vou exercer esse direito contra o Antônio da carrocinha. Afinal de contas, é um direito que fica registrado no registro do imóvel. Então, quem comprou tem ciência da retrovenda. E se eu que vendi morro, os meus herdeiros podem exercer esse direito no meu lugar. Desde que respeitado o prazo máximo de 3 anos, tá? Prazo máximo de 3 anos. Agora, a gente tem uma outra cláusula que você não pode confundir, que ela está presente no artigo 513. Dá uma olhada aqui. É a cláusula de preempção ou preferência. Também é uma cláusula especial. Tá? Também é uma cláusula especial. A Lorena perguntou assim, para que vender se não queria? Eu posso estar precisando do dinheiro. Eu posso estar precisando de dinheiro agora, sou apegada afetivamente àquele apartamento, aí eu vendo para você e pago minhas dívidas
e aí falo, cara, quando eu conseguir o dinheiro, eu vou recomprar esse bem. Pode ser isso. Não é que a pessoa não queira vender. É uma circunstância. É uma possibilidade. Aí, Lores, diferente dessa cláusula de retrovenda, é a cláusula de preempção ou preferência. Já inverte o jogo. Inverte assim, mais ou menos. Por quê? Na cláusula de preferência, vamos lá. Se eu, prof, o comprador é obrigado a aceitar essa cláusula no contrato de compra e venda? Não, não é obrigado. Mas se o vendedor fizer questão, o comprador não aceitar, ele não compra. Ele tem que querer muito. Entendeu? Ninguém é obrigado, é só não comprar. Aí, a preempção ela é diferente. Porque, veja, se eu vendo um apartamento para você, a propriedade é sua. Se você quiser vender este apartamento, você pode vender? Pode. Problema seu. Se você quiser vender o apartamento, você pode. Mas se a gente coloca uma cláusula de preferência, se você decidir vender o imóvel, você tem que vender para mim. Você tem que oferecer para mim. Então, condições normais. Vamos imaginar que a gente não colocou uma cláusula dessa. Não colocamos. Em condições normais, não colocamos essa cláusula. Prof, eu comprei seu apartamento, prof. Eu posso vender para quem eu quiser? Pode. Você não é obrigado a oferecer para mim. Você pode vender pro João da carrocinha. Se você quiser, vai ser feliz. Vende pro João da carrocinha. Beleza. Agora, se a gente coloca uma cláusula de preempção ou preferência, se você decidir vender, tu tem que oferecer para mim antes de oferecer para qualquer pessoa. Viu que já mudou? Aqui a opção é sua. Olha que interessante. Vamos aqui olhar o nosso Código Civil. A cláusula de preempção ou preferência. Preempção é preferência, tá? É a mesma coisa, são sinônimos. Aí o que que rola? A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que ele vai vender ou dar em pagamento, para que este use do seu direito de prelação, de preferência, na compra, tanto por tanto. Quando ele fala tanto por tanto, é do dinheiro. Então quer dizer que se você for doar para alguém, não tem problema, você não precisa doar para mim. Claro que não. Mas se você for vender, você tem que oferecer para aquele que te vendeu. E sabe de uma diferença da cláusula de retrovenda? Porque a retrovenda é só em relação a bem imóvel. A preempção, olha que legal. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou a 2 anos se for imóvel. Então aqui já pode ser os dois. Vamos fazer o esquema? Então, de um lado, a gente tinha a retrovenda e de outro lado, a gente tem a cláusula de preempção. Que é o mesmo que preferência. Tem previsão no artigo 513 do Código Civil. Aqui vai ser diferente, porque na preempção ou preferência,
o comprador, aqui já é diferente. O comprador, se ele decidir vender, ele deve oferecer ao vendedor inicial, para que este vendedor compre. Só que a gente não fica vinculado eternamente. Não fica vinculado eternamente. Essa cláusula de preempção não vai valer 40 anos depois da venda, não. Não. Essa cláusula de preempção, ela tem um prazo. Ela tem um prazo. Se o bem for um bem móvel ou um bem imóvel. Qual que é o prazo, produção? A gente vai lembrar. O prazo de 180 dias, se o bem for móvel. Então, se eu vendo o carro para você, e você decide, dentro de 180 dias, depois da venda que eu fiz, vender este carro, você tem que oferecer para mim, para saber se eu quero recomprar. Pode ser que eu não queira. Aí você está liberado para vender para os outros. Se for um bem imóvel, o prazo é de 2 anos. O prazo é de 2 anos. Então, se eu vendo o apartamento para você, e você decide vender o apartamento, no período de 2 anos, você tem que oferecer para mim, para saber se eu quero recomprar. Se eu não quiser, você pode oferecer para outra pessoa. Mas se eu quiser, você tem que vender para mim obrigatoriamente. Se eu vendo para você o apartamento e 5 anos depois você decide vender este apartamento que você comprou de mim, você já não está mais obrigado a oferecer para mim. Mas é óbvio que se eu quiser comprar e você quiser vender para mim, você vende. Entendeu? Você não está obrigado a me notificar dizendo: Roberta, decidi vender o apartamento, você quer comprar? Tá bom? Quando a gente fala de direito de preferência, é você informar o vendedor por uma notificação que você pretende vender aquele imóvel. Tá bom? Professora, e se a gente não consignar o prazo? Se a gente não consignar o prazo de preferência, como é que fica esse prazo? Vamos aqui no nosso código. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará, ou seja, vai sumir. Se a coisa for móvel, se não exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data que o comprador tiver notificado o vendedor. Então, se você não coloca prazo para a pessoa comprar, se o bem for móvel, ele tem 3 dias para efetuar a compra. Se for imóvel, ele tem 60 dias para efetuar a compra. Então, eu notifico o meu vendedor para saber que ele quer comprar, para saber se ele quer comprar. Eu notifico. Eu posso, nessa notificação, estipular um prazo para ele comprar. Falar, ó, você tem 10 dias aí para resolver tua vida. Se eu não estipular prazo, a partir da notificação, em se tratando de bem imóvel, 3 dias. Em se tratando de imóvel, 60 dias. Tá com o pau, doido? Tudo bem?
E aí, deixa eu só responder aqui. Professora, se eu disser, quando você decidir vender a TV, me dê preferência, certo? É isso. Só que esse tipo de cláusula tem que ser o quê? Escrita. Como é que você vai provar depois que ela existiu? No caso, não poderá exceder este prazo, ou é obrigado ser esse tempo. Não pode exceder o prazo. Eu posso consignar na cláusula prazo menor. Eu posso consignar na cláusula de preempção 1 ano para bem imóvel, 1 ano e meio, 3 meses para bem imóvel, não tem problema. Não pode ultrapassar 180 dias do móvel e 2 anos do imóvel. Quando ela para assim, eu penso que a internet cai. Travo, né? É que eu tava lendo aqui o código. Eu tinha visto isso uma vez. Uma menina vendeu a casa dela, mas falou que poderia recomprar o mesmo imóvel no prazo de 5 anos. Ela errou o prazo, mas ela estava certa. Errou o prazo, mas poderia ter a cláusula, né? A cláusula, ela é somente nesses prazos. Então, olha só, duas cláusulas interessantes sobre compra e venda. São cláusulas que chamamos de cláusulas especiais. Por quê? Porque não são obrigatórias. Ninguém é obrigado a colocar uma cláusula de retrovenda ou uma cláusula de preferência. Ninguém é obrigado, tá? Então, são cláusulas especiais. Se você coloca, a pessoa tem que respeitar. Tudo bem? Vamos dar o print no material desse nosso encontro? Olha aí. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sensacional, meu Brasil brasileiro. E é isso. Então, tivemos um encontro aqui de pós-carnaval. Vamos seguir estudando. Continue sempre ligado aqui no canal do GRAM. Muita aula, muita informação, muito professor bom demais da conta, especialmente tudo feito aqui para você, para sua aprovação, tá? Essa aula vai ficar disponível aqui no canal do GRAM e quero dizer para você que todo dia 20 e todo dia 29 de todos os meses, às 20 horas e 29 minutos, lá no canal geral do GRAM, a gente tem um encontro Direito Como Nunca Se Viu, é um programa fixo meu. E se você perdeu a aula que a gente teve ontem, dia 20 de fevereiro, às 20h29 da noite, você pode acessar essa aula aqui no canal. E eu também vou colocar o link dessa aula que a gente teve, que eu comentei a decisão do Supremo sobre o regime de separação obrigatória de bens, a decisão do dia 1º de fevereiro no Supremo. Eu comentei nessa aula. Então, vale a pena dar uma assistidinha aí nessa aula também. Vou colocar o link dessa aula lá nos meus stories do Instagram, @Prof. Roberta Queiroz, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. E hoje à noite eu tenho um encontro especial com a Raquel, uma casadinha de Direito Civil e Processo Civil, aqui no canal do GRAM, viu? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.